Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, que Deus possa nos abençoar neste domingo, amém? Vamos começar fazendo uma oração, pedindo a Deus a graça dele para esta manhã. Senhor, nós te louvamos por Jesus Cristo, por nossa salvação, pela comunhão que o Senhor também nos proporciona, Pai. Te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pelo cuidado, pelo sustento, pela provisão do Senhor a cada dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe, Pai, e nos livre de todo o mal. Nos livre, Senhor, das tentações, nos livre do maligno, nos livre, Senhor, do pecado. Abençoe-nos nesta manhã, que nós possamos compreender a Tua palavra e crescermos na graça do Senhor, nos parecermos mais com Cristo, aprendermos mais de Cristo, exaltarmos mais a Cristo através da nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria que vocês participassem, tá? No chat ou ali nos comentários, que você desse a sua opinião e a sua participação, tá? Então, nós vamos começar com uma pergunta. Como que o discípulo ele é formado? Tá? Como que o discípulo ele é formado? Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês escreverem, tá? Como que o discípulo ele é formado? Como que o discípulo ele é formado? É muito importante que vocês participem. Como que você entende assim? Como que um discípulo ele é formado? O que é preciso para formar um discípulo? Tá? Enquanto vocês vão respondendo, na semana passada, o que a gente viu? Né? O que é um discípulo? Certo? Então, e na semana retrasada, por que é importante fazer discípulos? Por que é importante fazer discípulos? Então, se você ainda não assistiu a aula, pegue lá a primeira aula sobre discípulos, tá? Por que é importante fazer discípulos? Nosso alvo, nosso maior objetivo é ver o maior número de pessoas glorificando a Deus. O livro de Apocalipse nos mostra que o fim da história é uma multidão de pessoas de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nações, em torno do Cordeiro, adorando o Cordeiro. Então esse é o nosso maior alvo. Nós queremos mais pessoas adorando o Cristo que nos salvou. Então por isso é importante fazermos discípulos, tá? Depois a gente viu o que é um discípulo. E aí duas figuras representam o discípulo na Bíblia: o batismo e o jugo. Então se você não assistiu, assiste lá, essa aula é muito importante. O batismo mostra a nossa morte para o nosso eu, e o jugo é aquilo que nós abraçamos agora, que estamos em Cristo. Então, o batismo é o que nós deixamos para trás e o jugo é o que nós assumimos no presente, tá? E hoje nós vamos ver como que o discípulo então ele é formado, como que é formado o discípulo. Então, responda aí no chat como o discípulo é formado. Tá? É muito importante a sua participação. Como que o discípulo é formado? O que é preciso para formar um discípulo? Como que ele é formado? Tá? A gente aprendeu que ser um discípulo é ser um aluno de Jesus, um aprendiz, né? Alguém que aprende Jesus, certo? Então,
a nossa maneira de pensar, ela vai influenciar. A maneira como a gente entende que um discípulo é formado, a compreensão que a gente tem da formação de um discípulo, vai nos influenciar na maneira como nós formamos discípulos, tá? E aí nós precisamos compreender a natureza humana, certo? Então, o que a gente vê ali? Ser um discípulo é ser um aluno e seguidor de Jesus, alguém que aprende Jesus. Então, como aprender Jesus? Como o ser humano ele aprende? Certo? Como? De que forma? O que é necessário para alguém aprender Jesus? E dentro da mesma pergunta, como que o ser humano aprende? De que maneira o ser humano ele aprende? Certo? Agora eu vou fazer uma série de perguntas aqui para vocês não precisam responder, tá? Então são perguntas para nossa reflexão. Vamos lá. Você já experimentou uma distância entre o que você sabe e o que você faz? Você já experimentou uma distância entre o que você sabe e o que você faz? Então assim, eu entendo como deve ser feito, mas na hora de fazer eu faço errado. Você já experimentou? Você já teve essa experiência? Eu sei o que é o certo, mas na hora de fazer eu tenho dificuldade. Você já experimentou essa distância entre o que você sabe, né, e aquilo que você faz? Você já teve essa experiência? A outra pergunta. Você já percebeu que novos conhecimentos e informações parecem não produzir uma vida cristã forte? O que isso quer dizer? Às vezes eu aprendo algo maravilhoso, um conhecimento, um entendimento maravilhoso, mas aquilo ali não me torna mais crente. Você já teve essa experiência também? Às vezes você fica até impressionado com alguma coisa que você aprende, só que sobre a palavra de Deus, tudo. Só que a luta que você tem contra o pecado às vezes não faz diferença. Você não consegue vencer o pecado. Você já teve essa experiência? Agora eu acho que vai ficar mais claro. Você já teve a experiência de ficar impressionado com um sermão no domingo? Ouviu o sermão no domingo e ficou impressionado, foi tocado até emocionalmente, mas na segunda-feira você teve a percepção que a vida não mudou em nada. Você já teve essa experiência? Durante a semana, parece que tudo aquilo que você percebeu, que você sentiu, que você aprendeu no domingo, não fez diferença durante a segunda-feira, durante a semana. Você já teve essa experiência? Certo? Agora, por que isso acontece? Por que isso acontece? A gente recebe uma informação maravilhosa, mas aquilo não muda a nossa vida. Por quê? Certo? Porque nem sempre conhecimento significa aprendizado. Olha o que eu vou dizer. Nem sempre conhecimento significa aprendizado. Aprender é uma coisa. Receber informação, conhecimento é outra coisa, tá? E é isso que nós vamos ver hoje. Então é muito importante. Preste muita atenção nessa aula. Bom, uma coisa que tem que ficar clara para nós. A fé cristã não nega o papel do intelecto e nem da mente. Então isso é muito importante. Nós não somos anti-intelectualistas, certo? O cristianismo não nega o papel da mente, o papel do intelecto. É importante você receber informação. É importante. Olha o que diz Mateus 28, do 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos. O que é um discípulo? Um aluno. De todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem. Então, fazer um discípulo é ensinar ele. Ensine esses novos discípulos. Ensinar o quê? Ensinem eles a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. Então Jesus está falando aqui que discipulado é ensinar, e é ensinar a obedecer.
E aí nós vamos ver como isso é feito na prática ali, tá? Olha o que diz 2 Coríntios 10:5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo o quê? Pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Então, assim, o pensamento dentro da fé cristã, ele não é negado, tá? O intelecto, ele faz parte da fé cristã. Nós usamos o intelecto. É muito importante o intelecto dentro da fé cristã. Só que o que o apóstolo Paulo diz? Nós temos que levar o nosso pensamento rebelde a Cristo, certo? E ensinar as pessoas a obedecer a Cristo. Olha lá, Colossenses 3, do 1 ao 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o quê? O pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. De novo, o pensamento ele não é anulado dentro da fé cristã, tá? O pensamento não é anulado dentro da fé cristã. Ele faz parte da fé cristã. Nós não somos anti-intelectuais. É muito importante a mente, o entendimento dentro da fé cristã. Romanos 12, 2. Não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pelo quê? Pela renovação da mente. Vejam que a mente ela é renovada, mas não anulada. É diferente. Ela é renovada e não anulada. Então, assim, o papel do intelecto é muito importante dentro da fé cristã. E o apóstolo Paulo continua ali dizendo, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a mente, ela é importante. Ela deve ser renovada, ela deve ser levada cativa a Cristo, mas não anulada, jamais, tá? E por último, olha o que diz, Salmo 1, verso 2. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita. Então, meditar é o quê? É usar a mente, é pensar. Ele medita de dia e de noite na lei, na palavra de Deus. Certo? Então, a mente, ela faz parte da fé cristã. Ela não é anulada. Vamos ver o próximo ponto. Agora, uma pergunta importante, tá? Se enchermos nossas mentes ou dos nossos discípulos com as verdades da palavra de Deus, nós seremos mais parecidos com Jesus? Então, se você der um monte de informações para uma pessoa, ensinar ela tudo sobre a Trindade, sobre céu e inferno, sobre Jesus Cristo, sobre o que ele fez na cruz, sobre o que ele quer de nós. Se você pegar uma pessoa, colocar ela numa sala de aula e começar a ensinar, encher a mente dela de informações, ela vai se tornar mais parecida com Jesus? Eu coloquei a foto ali de um pacote com alimentos. Por quê? Vamos pensar na questão da dieta. Você já foi numa nutricionista e você recebeu várias informações dela sobre o que seria bom comer, o que não é bom comer, como que você deve comer, de quanto em quanto tempo, quantas vezes ao dia. Você já recebeu várias informações, os alimentos que não podem ser combinados, por exemplo, comer batata e arroz, né, a mistura de carboidratos. Você já recebeu várias informações, só que na hora ali do vamos ver, de fazer a dieta, toda aquela informação foi pro ralo, não contribuiu para a tua dieta, não te ajudou na dieta. Já aconteceu isso com você? Ou você conhece alguém que já passou por isso? Foi na nutricionista, fez tudo, mas... E aí, assim, até conseguiu uns 2, 3 dias, mas depois já perdeu o rumo da dieta.
Então a ideia é o seguinte: nós vamos perceber que informação não é o mesmo que formação. Informação não é o mesmo que formação, tá? E o mais assim terrível, quanto maior o conhecimento, maior a frustração. Imagina uma pessoa que sabe tudo sobre dieta. Imagina uma pessoa que fez faculdade de nutrição, só que é obesa. Só que tem problema com a obesidade. Então, assim, quanto maior o conhecimento, maior vai ser a frustração dessa pessoa. Ela sabe muito sobre aquilo, mas não consegue colocar em prática. E o mesmo acontece na vida cristã. Tem pessoas que conhecem muito, tem muito conhecimento bíblico e tal, mas não conseguem colocar em prática. E essa pessoa, quanto mais ela conhece, mais frustrada ela fica. Tá? Nós confundimos muitas vezes aprender com apenas receber informação. Nós confundimos aprender com apenas receber informação. Aprender não é apenas... A informação faz parte, como nós vimos. A fé cristã não nega o intelecto. Mas muitas vezes nós confundimos aprender com apenas receber informação. Olha lá, João 14, 21. Olha esse texto que é importante. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece... Lembram lá Mateus 28? Qual que é o alvo do discípulo e do discipulado? Ensine-os ao quê? A obedecer. Não é esse o alvo do discipulado? Ensine-os a obedecer. Então olha o que Jesus diz aqui. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece. Não é esse o alvo do discipulado? Obedecer? E aí Jesus diz, esse é o que me ama. Ele não diz assim, esse é o que tem muita informação sobre mim. Esse é o que me ama. Então, nós vamos ver o seguinte. Qual a condição para obedecer? É ter informação ou é amar? Amar. Amar é a condição para alguém obedecer. Então, fazer discípulos é ensiná-los a obedecer. E ensinar alguém a obedecer é ensinar ele a amar. Porque se ele não amar, ele não vai obedecer. Tá? Ou ele pode até fazer uma obediência mais superficial, uma obediência farisaica, uma obediência hipócrita, certo? Então, a real mudança, como que a mudança acontece na segunda-feira? A gente ouve o sermão no domingo, fica impactado, mas como que a mudança acontece na segunda-feira? A real mudança na segunda-feira depende mais do amor do que do conhecimento. A real mudança na segunda-feira vai depender mais do amor do que do conhecimento. Você pode ter um grande conhecimento, você pode ter recebido uma informação e até ficado encantado com a informação. Mas na segunda-feira, o que vai fazer a diferença é se você ama Cristo. Não a informação que você recebeu. Certo? O que você ama molda quem você é. Então, assim, o que vai moldar a sua vida cristã é o seu amor. O amor vai te moldar, tá? Como que o ser humano aprende? Então, isso é importante. De que maneira o ser humano aprende? Tá? E aqui entra no campo da pedagogia aqui. Como que o ser humano ele aprende? De que forma? Né? Porque se a gente não entender como que o ser humano aprende, nós não vamos saber ensinar. E nós vamos, às vezes, achar que estamos ensinando e não estamos. Às vezes nós estamos enchendo a pessoa de informação, mas ele não está aprendendo. Ele está recebendo informação. Certo? Então, como que o ser humano ele aprende? Essa é uma pergunta importantíssima na formação do discípulo. Até para nós. Porque às vezes a gente acha que está aprendendo alguma coisa e não está. A gente está enchendo a nossa mente de informação. Mas a gente não está aprendendo. Então, assim, vamos ver com alguém lá do passado.
Agostinho, né, conhecido também como Santo Agostinho, olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para ti. Então, o ser humano foi feito para Deus, certo? Você foi feito para Deus. Fizeste-nos, Senhor, para ti. Isso é lá no século IV, hein? Agostinho escreveu. Fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto. Por que ele anda inquieto? Enquanto não descansar em ti. O que Agostinho está falando? Que o nosso coração só vai ter paz, só vai ter descanso quando ele estiver voltado para Cristo. Se o nosso coração não estiver voltado para Cristo, ele vai andar inquieto. Por quê? Porque nós fomos feitos para Cristo. Então, enquanto nós não descansarmos em Cristo, não repousarmos em Cristo, nós ficaremos inquietos. Então, como que o ser humano aprende? É através do coração. É muito importante isso aí. Veja que Agostinho, ele não falou assim, criaste-nos para conhecer a ti, e a nossa mente anda inquieta. Não, ele não disse a nossa mente, ele disse o nosso coração, certo? Então, como que o ser humano aprende? Vamos lá. Em primeiro lugar, o nosso amor é o principal foco do aprendizado. Como é que nós somos formados e como é que nós formamos discípulos? Certo? Como que nós somos formados e como é que nós formamos um discípulo? É através do coração. O amor é o principal alvo. Porque assim, se você encher a mente dele com informação ou a sua própria mente, isso não vai mudar. Enquanto o seu amor não mudar. Certo? Enquanto o seu amor não mudar. Se o seu amor não mudar, as informações, elas não terão valor nenhum. Não vão fazer a diferença. Então nós temos que trabalhar o amor, os amores do coração do discípulo. E isso vale também para o nosso coração. Olha lá. O nosso amor é o principal foco do aprendizado. O que diz Salmo 42, 1 e 2? Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Veja que o que anseia por Deus? Não é o meu intelecto, é a minha alma, o meu coração. Né? A alma ali dá a ideia de coração. Agora, olha esse texto de Provérbios 12, 1. Para aprender, porque o alvo do discípulo não é aprender, o discípulo não é o aluno, e nós não temos que ensinar ele a obedecer, né? A aula de hoje não é sobre como formar um discípulo, como um discípulo ele é formado. Então, para aprender, o que é necessário para aprender? É preciso amar. Olha lá. Para aprender é preciso amar a disciplina. É estupidez odiar a repreensão. Então, se você não amar, você não vai aprender. É o amor que vai fazer a diferença. Tá? Então, vamos entender o seguinte. Nós fomos criados para amar a Deus acima de todas as coisas, não é isso? Não é isso que a Bíblia diz? Não é o mandamento principal? Jesus não resumiu ali, né, a lei em 2 mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo o nosso entendimento, mas só com o entendimento? Não. Com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, com todas as nossas forças. Então nós fomos feitos para amar a Deus, acima de todas as coisas. Deus tem que ser o nosso maior amor, certo? Agora, o que acontece quando amamos algo acima de Deus? É aquilo que Agostinho falou lá atrás. O nosso coração vai ficar inquieto. Por quê? Imagine o nosso coração como uma peça de
quebra-cabeça. Você já tentou encaixar uma peça de quebra-cabeça no lugar errado? Não fica legal. Então, assim, o nosso coração é uma peça de quebra-cabeça. E ele foi feito para encaixar em Deus. Se a gente não colocar ali, não vai ficar legal. Então, assim, enquanto nós não amarmos a Deus acima de todas as coisas, nosso coração vai ficar inquieto. O ser humano vai ficar inquieto. E quando um ser humano fica inquieto, sabe o que acontece com ele? Uma ansiedade. Então preste atenção, uma pessoa que não ama a Deus acima de todas as coisas, ela é ansiosa, ela vive à procura de várias coisas, ela não sabe às vezes nem o que ela quer. Então ela fica buscando se encaixar em várias coisas. Só que enquanto ela não se encaixar em Deus, ela vai ficar com essa ansiedade aflitiva. É um desassossego, certo? Então, o principal alvo no discipulado, irmãos, é o coração, é levar o discípulo a amar a Deus. Porque se ele não amar, ele não vai obedecer. Quem Jesus falou que vai obedecer a ele? Os que têm muita informação sobre ele? Não, aquele que me ama é o que me obedece. Certo? Olha o que esse autor vai nos dizer. J.K. Smith, né? J.K. Smith, ele escreveu um livro fantástico e parte do que eu estou dando a aula aqui hoje é baseado no livro dele. Você é aquilo que ama. Então olha o que ele diz. Ser humano é ter um coração. Então o ser humano ele é um ser emocional, ele é um ser que tem coração, certo? Então vamos lá. Ser humano é ter um coração. É impossível não amar. É impossível. Porque se o ser humano tem um coração, ele vai amar. Logo, a questão não é se você amará algo acima de tudo, mas o que você amará acima de tudo. Então o ser humano ele vai amar alguma coisa. Então a questão é o que ele vai amar. Ele vai amar. As pessoas que não têm Cristo, elas amam alguma coisa. Certo? Aí ele continua. Eu desejo algo. Nós somos seres que desejam. Certo? Eu desejo algo. E o desejo acima de tudo. São meus desejos que me definem. Em resumo, você é o que ama. Você é aquilo que você ama. Tá? Então, o nosso amor é o principal foco do aprendizado. Olha o que diz esse texto. João 2,15. Não amem este mundo. Olha como o amor ele está envolvido na nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Certo? Como que Deus ele fala? Ele não diz assim, ó, não se relacionem com este mundo. Ele diz, não amem. Porque nós vamos amar alguma coisa. Se nós não amarmos a Cristo, nós vamos amar o mundo. Então, não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Então, não tem como você amar a dois senhores. É isso que Jesus está dizendo, tá? O João, né, está dizendo. Agora, o que é amar o mundo? O que é amar o mundo? Certo? Nós vamos ver agora algo muito importante. Então, amar o mundo é amar uma ideia de boa vida, uma versão do reino. Então, o que isso quer dizer? Tá? Nós vamos amar. Não importa. Se você não amar a Cristo, você vai amar outra coisa. Então, amar o mundo é amar uma versão do reino, uma ideia de boa vida. Então, vamos imaginar o seguinte. Se você acredita
que uma boa vida é ser bem-sucedido financeiramente, é isso que você vai amar. Eu vou repetir. Se você acredita que ser feliz, tá, é ser bem-sucedido financeiramente, então o seu coração vai em direção a isso. Uma versão do reino. O que é uma versão do reino? Se você achar que isso é o reino para você, para a sua vida, se a prosperidade financeira é o teu reino, é a tua ideia de boa vida, de felicidade, então o seu coração vai em direção a isso. Então tudo que você fizer vai ser projetado para ganhar dinheiro. Se você acredita que ganhar dinheiro é ser feliz, é uma boa vida, então toda a sua vida será direcionada, os seus amores. Então você vai acordar de manhã, toda a sua rotina do dia será voltada para isso. Agora vamos imaginar o seguinte: não, eu acredito que uma boa vida é ter um corpo perfeito. Então tudo que você fizer, se você acreditar que uma boa vida, uma versão do reino, é ter um corpo perfeito, então você vai acordar, da hora que você acordar até a hora que você for dormir, toda a sua vida será projetada para isso. Então você vai cuidar do corpo, você vai para uma academia, se tem alguma parte no seu corpo que você não gosta, você vai fazer uma plástica, você vai fazer de tudo para isso. Toda a sua rotina de vida. Ah não, a minha ideia de boa vida é um casamento. Então você vai fazer de tudo para isso. A sua vida será direcionada para o casamento. Ah, a minha ideia de boa vida é ser bem-sucedido financeiramente, ter um corpo perfeito, casar com um príncipe encantado ou uma princesa e ter filhos. Então você vai perseguir estas coisas. Toda a sua vida vai girar em torno disso. Tudo que você fizer vai girar em torno de ganhar mais dinheiro, ter um corpo perfeito, casar e ter filhos. Tá? Não, minha ideia de boa vida é o sucesso, a fama. Então você vai fazer de tudo para ficar famoso, até coisas ridículas, né? Não é isso que a gente vê as pessoas aí, elas fazem coisas ridículas para chamar atenção, porque elas querem que estarem em evidência. Então a pessoa vai fazer de tudo. Veja que o amor é o que direciona a pessoa, tá? Olha lá. O que é uma visão de boa vida? Uma visão de onde acreditamos que a verdadeira felicidade pode ser encontrada. Se você achar que a felicidade é ganhar dinheiro, sua vida vai em direção a isso. Ou ter um corpo perfeito, fama, casamento. Então é isso que vai te guiar no seu dia a dia, tá? O ser humano ele é estimulado e orientado por isso, por uma visão de boa vida, tá? Olha o que diz ali 2 Timóteo 4,10. Demas era um companheiro de Paulo, né, era um missionário, se nós podemos dizer assim, que participou de vários projetos junto com o apóstolo Paulo. Mas olha o que aconteceu com Demas, lá no finalzinho. 2 Timóteo 4,10. Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Bom, então vamos imaginar. Demas está andando com o apóstolo Paulo. Eles estão fazendo a obra missionária. Demas está em vários projetos com o apóstolo Paulo. Mas em algum momento, ele olhou para as coisas do mundo e começou a amar mais aquilo ali do que a obra de Deus, do que servir a Deus. Alguma coisa o encantou mais do que servir a Deus. Alguma coisa no mundo. Então, se ele ama o mundo,
é para lá que ele vai seguir o coração dele. Ele vai seguir o coração. Em algum momento, Demas começou a olhar e falar assim, sabe o que é uma boa vida? Uma boa vida não é ser missionário. Uma boa vida não é ser discípulo. Uma boa vida é ter uma casa legal. Uma boa vida é ser um empresário. Né? E não que ser empresário é errado, tá? Uma boa vida é casar, ter vários filhos. Uma boa vida é isso. Eu não quero mais saber da obra de Deus. Eu não quero mais saber de ser discípulo. Uma boa vida é eu desfrutar dos prazeres. Ou talvez do sexo com várias mulheres. Nós não sabemos o que Demas viu no mundo ali. Paulo só diz que ele amou este mundo. Então, para Demas, uma boa vida passou a ser outra coisa. Não era mais o reino de Deus. Era outra coisa. Uma boa vida para ele, talvez era a imoralidade. Ele ficou encantado. Esse negócio de ser crente, você só pode ter uma esposa, você não pode ter outras mulheres, você não pode ir para balada. Talvez Demas falou, não, uma boa vida é poder ir para balada, é poder se envolver com várias mulheres. Talvez para Demas era isso. Uma boa vida é ficar muito rico, ter muito dinheiro. E é isso que eu quero para mim agora. Então Demas abandonou o apóstolo Paulo, abandonou a vida missionária e foi para o mundo. Certo? E Jesus já tinha dito isso. Olha o que ele diz. Pois onde estiver o seu tesouro... O que é o tesouro aqui? É a sua ideia de boa vida. Onde estiver a sua ideia de boa vida, onde estiver aquilo que é mais precioso para você, o que é mais precioso para você? Se o mais precioso para você é um casamento, seu coração vai estar ali. Se o mais precioso para você é ganhar dinheiro, então seu coração estará ali. Se o mais precioso para você é um filho, então seu coração vai estar no filho. Onde estiver o seu tesouro, a sua ideia de boa vida, ali estará o seu coração. Agora, olha só, quando a gente encontra alguém e a gente prega o evangelho para essa pessoa, o coração dela está em Cristo? Não. Então o que é fazer um discípulo? É reorientar. E nós sabemos, e Agostinho entendeu isso lá no século IV, que enquanto o coração do discípulo não estiver em Deus, ele vai ficar inquieto. Porque o coração dele foi feito para encaixar em Deus. Então o que é fazer discípulos? É reorientar o coração dessa pessoa. É mostrar para ela que a boa vida não é dinheiro, não é fama, não é um corpo perfeito. A boa vida não é sexo, a boa vida não é os prazeres deste mundo. A boa vida é Cristo. E enquanto o coração dessa pessoa não estiver em Cristo, ela vai ficar inquieta. Ela vai ter uma ansiedade aflitiva. Enquanto Cristo não for o tesouro dela, o coração dela não estará em Cristo. Porque onde estiver o tesouro dela, aí estará o coração dela. O que é o tesouro? Então, quando a gente vai fazer um discípulo, nós temos que perceber qual é o tesouro dessa pessoa. E isso vale para nós também. Qual é o nosso tesouro? O que nós amamos mais? Às vezes nós achamos que amamos a Cristo. Só que na prática não. Certo? Então vamos lá. Como o discípulo então é formado? Nosso amor é o principal foco do aprendizado. O nosso amor é o nosso principal foco do aprendizado. Agora, uma pergunta importante, certo? Como podemos mudar então os nossos amores? Como? Como nós podemos mudar os nossos amores? Então assim, como o discípulo ele é formado? O amor é o principal foco, certo? Do aprendizado. Agora, como mudar nossos amores? Porque assim, nós estamos inclinados para uma versão de reino. Só que o nosso coração tem que ser direcionado para Cristo. Tá? Eu coloquei ali um símbolo de uma igrejinha, mas a ideia ali não é igreja, tá? É Cristo, tá? Então, o nosso coração tem que ser direcionado para lá.
Mas como fazer isso na prática? Como que nós podemos mudar os nossos amores? Bom, uma coisa que nós precisamos entender na Bíblia. Amar é uma ordem, está no imperativo. Eu tenho que fazer isso, eu sou responsável por reorientar o meu coração, por reorientar os meus amores. Olha o que diz Deuteronômio 6,5. Ame o Senhor. É uma ordem isso aí. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. É uma ordem, você tem que fazer isso, meu amigo. Só que aí nós vamos aprender que quando nós vamos a Cristo, Cristo é um mestre por excelência. Ele é o mestre. E ele instrui não apenas o nosso intelecto, mas ele forma os nossos amores. Cristo, ele trabalha também os nossos corações. Então assim, na fé cristã sempre existe duas coisas. A responsabilidade do homem e a soberania de Deus. O que isso quer dizer? Eu sou responsável pelos meus amores, por reorientar os meus amores a Cristo. Mas nós vamos ver que Cristo muda o nosso coração. Eu tenho que fazer, mas Cristo faz em mim. São duas verdades. Eu tenho que fazer, eu sou responsável, mas Cristo muda o meu coração. Olha o que diz esse texto aqui, ó. Romanos 5,5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o quê? Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Então como é que o teu coração vai se voltar para Deus? O próprio Deus faz isso em nós. Mas ele manda nós também fazermos. Olha esse outro texto. Deuteronômio 36. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Deus vai fazer isso em nós. Certo? Deus vai reorientar os nossos amores, mas ele também nos manda fazer isso. Nós também somos responsáveis. Você tem que reorientar os seus amores para Cristo e Cristo faz isso em você. Agora, o que é o amor? Um sentimento ou uma atitude? Nós fomos muito influenciados pela cultura ocidental, a ideia de amor ocidental, que é o amor romântico, o amor sentimento, né? O amor das novelas, dos filmes. Mas o que é o amor na Bíblia? É um sentimento ou uma atitude? Vocês já perceberam como são as traduções mais antigas? Traduções bíblicas? Como que as traduções mais antigas, como é traduzido a palavra amor nas versões mais antigas da Bíblia? Vocês se lembram? Em algumas versões mais antigas, a palavra amor, ela é traduzida por caridade. Caridade é diferente de um sentimento. Não é só um sentimento, é maior que um sentimento. Caridade é uma ação, é uma atitude. Então, o amor, ele é mais uma atitude do que um sentimento. Certo? Vou dar uma ideia aqui para vocês, um exemplo. Pense numa pessoa, num homem que diz assim, ele diz que ama uma mulher. Tá? Ele diz amar a sua esposa, por exemplo. Pense num homem. Ele diz, olha, eu amo. Ele chora, ele se emociona. Tá? Ele diz que tem um sentimento de amor por ela, mas ele vive maltratando ela. Você acredita que ele ama ela? Essa mulher, ela vai acreditar que ela é amada? Ele diz, eu tenho um sentimento, mas a atitude demonstra outra coisa. Ou um pai que diz amar o filho, mas vive maltratando o filho, desprezando o filho, espancando o filho. Certo? Então, amor é muito mais que um sentimento. Envolve sentimento, mas ele é maior. O amor é mais ação do que sentimento. Olha o que diz 1 João 3,18.
Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação. Ação. Como que a gente ama? É em ação, certo? Em ação e em verdade. Por que nós estamos falando isso? Qual que é o alvo do discipulado? Não é moldar o coração da pessoa, não é reorientar os amores. Não é o amor que vai nos direcionar para Cristo. Então nós temos que entender o que é o amor, certo? Então, o nosso amor é o principal foco do aprendizado. Então o que acontece ali? Os amores do discípulo são reorientados. Reorientados. Agora, o que é o amor? O amor é uma ação. É uma atitude. Certo? O que é o amor? O amor é uma virtude. Virtude. O que significa uma virtude? O que é uma virtude? Às vezes a gente fala assim, aquela pessoa ali tem várias virtudes. Né? Ela tem um monte de defeito, mas tem um monte de virtude também. O que é uma virtude? Vamos ver lá. O amor é uma virtude. O que é uma virtude? Virtudes são bons hábitos morais. Uma virtude são bons hábitos morais. Então vamos de novo. O que é o amor? O amor é uma virtude. E o que é uma virtude? Virtude são bons hábitos morais. O que é um hábito? Hábito são... O que é um hábito? Ação que se repete com frequência e regularidade. Irmãos, então o que é o amor? Se o amor é uma virtude, e a virtude a virtude são hábitos, e hábitos é aquilo que se repete com regularidade, então o que é o amor? O amor é um hábito. É um hábito. Olha o que diz esse texto. Colossenses 3, 12 e 14. Revistam-se de compaixão. A palavra revestir, aqui em algumas traduções, está vistam-se. Né? Revestir é vestir novamente. Né? Colocar uma outra roupa. Então, olha só. O que é? E a ideia de roupa é aquilo que nos cobre por inteiro, certo? Então, o que o apóstolo Paulo está falando? Que o amor, nós vamos ver ali o amor, a compaixão, a bondade e tal. Essas virtudes, elas são como uma roupa. Não é algo que eu apenas coloco na minha mente, não é uma informação. Mas é algo que me envolve por inteiro. Então, olha o que o apóstolo Paulo está falando. Revistam-se. Coloquem por inteiro em vocês. Vistam-se. Não é algo apenas na informação, tá? Revistam-se de compaixão. Compaixão é uma virtude. De bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam o quê? Compreensivos uns com os outros, perdoem os que os ofender. Acima de tudo, de novo ele diz, revistam-se do amor. Então, o amor e a bondade, a humildade, estão colocadas juntas ali. Estão colocados juntos. Por quê? Bons hábitos são como uma disposição interna para o bem. Certo? Revistam-se do amor. O amor é uma virtude. Virtude. E uma virtude é o quê? Um hábito. Certo? Então, uma virtude são hábitos bons. O que é um vício? O vício também é um hábito. Só que é um hábito ruim. Olha só, uma virtude é um hábito bom. E o vício é o contrário. É um hábito ruim. Por exemplo, paciência. Paciência é uma virtude. E como que nós desenvolvemos a paciência? É através de treinamento, de hábito. Agora, o que é o contrário de paciência? Impaciência. É um vício. Tá? A mansidão é um hábito bom. Qual que é o contrário de mansidão? A ira descontrolada, que é um vício. Tá? Humildade é um hábito bom. Qual que é o contrário de humildade? O contrário de humildade é o orgulho, que é um vício.
O amor é um hábito bom. O que é o contrário do amor? O ódio, que é um vício, certo? Vamos pensar nas leis, por exemplo. O que são as leis? As leis me dizem como eu devo viver. Então tem a lei de trânsito, né? As leis de trânsito, elas dizem como que eu devo me comportar no trânsito, certo? Elas são externas. Elas são externas a mim. Agora a virtude é algo interno. Agora preste atenção. Quanto maior o meu coração for virtuoso, menos ele vai depender da força externa da lei. Vou dar um exemplo. No ônibus existe uma lei que você deve ceder os primeiros assentos ali para gestantes e idosos. Não é isso? Olha só, tem que ter uma lei. Por quê? Porque o nosso coração é terrível. O nosso coração é inclinado para o egoísmo. Eu só penso em mim mesmo. Que se lasque os idosos ou as gestantes. Então, olha só. Eu preciso de uma lei para forçar a minha atitude, a minha ação. Agora, se eu sou uma pessoa virtuosa, eu vou depender cada vez menos da força da lei. Vamos imaginar o seguinte, que não tivesse uma lei de eu ceder os primeiros lugares ali do banco para os idosos e para as gestantes. Mas se eu sou uma pessoa virtuosa, eu farei isso. Mesmo se não tiver uma lei. A vaga para deficiente, a vaga para os idosos ali, quando você vai no estacionamento. Olha só, tem que ter uma lei. Agora, se eu sou uma pessoa virtuosa, quanto mais virtuoso é o meu coração, menos eu vou depender da força da lei. Percebam? Certo? Então, tornar-se virtuoso é o quê? É internalizar a lei. É uma segunda natureza. E aí, como que nós adquirimos tais virtudes? Então, vamos lá, de novo. O amor é uma virtude. Virtudes são bons hábitos. E como adquirir, então, tais virtudes? Como que eu faço para adquirir virtudes? Por meio da imitação. Como que eu adquiro tais virtudes? Como é que eu adquiro? Se a virtude é um hábito, como é que eu aprendo as virtudes? Através da imitação. Você vai aprender imitando outra pessoa. Olha só que importante isso. Então, o discipulado é o quê? É ensinar o discípulo a quê? A obedecer. E como que eu vou ensinar o discípulo a obedecer? Ele tem que ver em mim as virtudes na prática. Ele tem que ver como que eu amo a Deus na prática, no meu dia a dia. Olha o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios 11:1. Sejam o quê? Meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele fala, gente, vem comigo e vejam como que eu faço no dia a dia para orientar, para direcionar o meu coração para Cristo. Olhem para mim e vejam como eu direciono o meu coração para Cristo. É na prática, eu tenho que aprender com outras pessoas. Por isso a comunidade, a igreja é tão importante. Porque eu vou ver como meus irmãos amam a Cristo. Na prática. E eu vou aprender com eles. Certo? Olha Filipenses 3,17. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam. Aprender como? Com aqueles que seguem o nosso exemplo. Não é, o aprendizado não é encher a cabeça de informação. De novo, a fé cristã não nega a importância do intelecto e da informação, mas não é só isso. O aprendizado é maior do que isso, do que apenas receber informação. Eu vou aprender com outra pessoa. Então, como que eu adquiro tais virtudes? Primeiro, por meio da imitação. Agora, se eu ficar só olhando como a outra pessoa faz, eu aprendo? Não, eu tenho que praticar também. Então imagine aí uma pessoa que vai fazer aula
de panificação. Imagine que ela senta ali na sala de aula e o cara ensina tudo sobre como que faz o pão, ele dá um monte de informações, tal. Fantástico! Só que a pessoa vai aprender a fazer pão na sala de aula? Não. Ela vai ter que ver o professor fazendo o pão, para ela imitar. Agora, se ela só ficar olhando também o professor fazer, ela vai aprender? Não. Mas já melhorou bastante. É mais do que só ficar na sala de aula, aprendendo a teoria. Ela tá vendo ele fazer ali na prática. Como que ele mexe a farinha, como que ele põe o ovo. Só que o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que pôr a mão na massa. Eu acho que daí que saiu essa expressão. Tem que pôr a mão na massa, meu filho. Então é por meio da prática. Como é que eu vou formar um discípulo? Primeiro, eu tenho que reorientar o coração dele. Os amores dele. Porque ele não ama a Cristo acima de todas as coisas. Então eu tenho que mostrar para ele que Cristo é o maior tesouro. E como que eu faço isso? Eu vou mostrar para ele através do meu exemplo. E ele vai aprender me imitando. E ele tem que também praticar. Eu tenho que mostrar isso para ele, que a prática é importante. Tá? De novo, J.K. Smith. Olha o que ele diz. James K. Smith, né? Essas disposições morais que refletem o reino são gravadas em seu caráter por meio do quê? De práticas, rotinas e rituais repetidos várias e várias vezes, de modo a implantar em você uma disposição para um fim. É um telos, a palavra telos aqui é propósito, tá? Então assim, você vai repetindo práticas, rituais, rotinas, e aquilo ali vai orientando, reorientando o seu coração. Até que se torne um traço do seu caráter, um tipo de orientação a padrão aprendido, uma segunda natureza, a qual você se inclina sem pensar a respeito. É importante reconhecer que essas disposições não são naturais. Então a prática vai fazer com que eu desenvolva o meu amor de tal maneira que eu vou fazer aquilo ali, às vezes assim, de forma tão natural que vai ser uma segunda natureza. Eu nem vou pensar muito sobre aquilo e eu estarei fazendo. Vou dar um exemplo. Quando você vai aprender a dirigir, dirigir o carro ali, um automóvel. Então você aprende a teoria e você começa a praticar. Só que no início ali da prática, o que acontece? Você pensa em cada detalhe do que você tem que fazer. Você pensa, olha, agora eu tenho que dar seta, agora eu tenho que arrumar o retrovisor, agora eu tenho que pôr a marcha. Você vai pensando em cada ação. Só que com o tempo, você vai fazendo aquilo várias vezes. Você começa a fazer sem pensar mais. Você faz todas aquelas ações, aqueles movimentos, de forma automática. Conversando com a pessoa do lado e, né, alguns falam até no celular. Olha só, a pessoa consegue falar no celular, que é errado, né? Lembrando bem aqui. Mas por quê? Porque ela não precisa mais pensar em cada detalhe do que ela vai fazer ali no carro. Ela muda a marcha automaticamente, ela pisa na embreagem automaticamente. A vida cristã é assim. Você vai praticando através de rotinas. Por quê? Porque o coração é um hábito. O coração é um hábito. Certo? Olha só. Como adquirir tais virtudes? Imitação mais prática é igual a músculos morais. Imitação. Eu vejo meu irmão como que ele faz e eu pratico também. E o que vai acontecendo? Eu vou adquirindo músculos morais. Certo? Eu vou adquirindo músculos morais. Eu vou me desenvolvendo espiritualmente. Agora vamos voltar lá então, em Mateus 28, 19, 20. Portanto, vão e façam discípulos, façam alunos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem. Como que eu vou fazer isso com eles? Como que eu vou ensinar eles a obedecerem?
Eu ponho eles numa sala de aula e começo a dar informação, é assim que ele vai aprender? Não. Ele tem que ter alguém para imitar e ele tem que praticar. Ele tem que ter alguém para imitar e ele tem que praticar, senão ele não vai aprender. Senão eu não estou formando um discípulo. Certo? Como que a segunda-feira vai ser diferente? Imagine o domingo você na sala de aula, você recebe as informações ali, mas aquilo ali muda você. E por que muitas vezes não muda? Porque na segunda-feira você não imita e você não pratica. É isso que acontece, por isso que a gente às vezes se frustra tanto. E a gente recebe muita informação e às vezes a gente percebe quase nenhuma mudança em nós. Por quê? Porque não tem imitação e não tem prática. Certo? Então uma pergunta aqui. Como que nós devemos ensinar então? Aí você pode até responder aí no chat. Como que nós devemos ensinar? Vamos pensar no exercício físico. Se uma pessoa for à academia, ali, para treinar, a pessoa quer ficar, né, com corpo musculoso. Se ela for à academia só no domingo, ela vai mudar? Vai ter algum resultado? Se ela for só aos domingos à academia, ela vai ter algum resultado? Agora, pior ainda, se ela for numa sala de aula e o cara ensinar tudo sobre musculatura para ela, como que os músculos se desenvolvem, como que é o papel do músculo, quantos exercícios ela tem que fazer para que o músculo dela se desenvolva, o que ela tem que comer, quantas horas ela tem que ficar numa... Se ela for numa sala de aula e aprender todos os detalhes de como desenvolver o corpo dela, de como desenvolver a musculatura, isso vai fazer alguma diferença? E se ela for à academia só uma vez por semana? Só aos domingos, isso vai fazer a diferença? Vamos pensar na dieta. A pessoa vai numa sala de aula e aprende tudo sobre os melhores alimentos, tal. Como que ela deve comer, de que maneira, as combinações, como montar um cardápio para a semana. Só que ela só faz um dia na semana a dieta. Só os domingos ela faz dieta. Vai ter algum resultado? Vai mudar alguma coisa no corpo dela? Ela vai conseguir emagrecer se ela fizer dieta uma vez por semana e nos outros dias ela comer de qualquer jeito? Então pense agora na vida cristã. Se você só receber informação no domingo, mas não imitar, não praticar durante a semana, isso não vai mudar nada. Discipulado é uma reorientação do coração, dos nossos amores. Certo? Através da imitação e da prática. Jesus, é interessante, quando ele chama os discípulos, principalmente ali o Pedro, Tiago e João, o que ele diz para Pedro? Né? Venham, me sigam, venham para uma sala de aula, que eu vou dar uma aula para vocês agora, vou ensinar vocês a serem discípulos. É isso que Jesus disse para eles? Me sigam, venham para uma sala de aula, se inscrevam aqui na minha escola, sentem aí na carteira e eu vou começar a escrever na lousa como ser um discípulo. É isso que Jesus fez? Ele disse, me sigam. Me sigam. Ele não disse, venham para minha sala de aula. Ele disse, sigam a mim. Olhem como eu faço. Me imitem. E eu vou fazer de vocês o quê? Pescadores de homens. Como que você ensina alguém a pescar? Numa sala de aula? Daí você leva a pessoa para a sala de aula e você fala ali, ó, sabe qual que é o... Você vai aprender agora qual que é o dia apropriado para pescar. Porque tem o dia certo, quem é pescador aí sabe. Se estiver ventando muito, não é um bom dia para pescar. Né? Se a água estiver muito suja, depois dos... por exemplo, teve vários dias de chuva, não é um bom dia para pescar. Então assim, imagina que você leva a pessoa para a sala de aula, eu vou te ensinar a ser um pescador. Tem o dia apropriado, tem um local apropriado, tem um material... Né? Dependendo do peixe que você quer pescar, o tipo de peixe é um tipo de vara, é um tipo de anzol, é um tipo de isca.
certo? Existe a técnica, a maneira correta de você lançar o anzol. Agora, a pessoa vai aprender assim, a ser pescador. Jesus disse: venham, me sigam, eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E ele fez isso numa sala de aula? Não. Ele fez isso dando exemplo para que eles pudessem imitar. Jesus pescou samaritanos, Jesus pescou religiosos como Nicodemos. Eles foram vendo como Jesus fazia. Para nós nos tornarmos pescadores de homens, nós temos que ir para o rio. Nós temos que nos molhar. Nós temos que estar ali, no rio. Nós temos que sentir a água. Nós temos que nos envolver. É assim. Não dá para fazer isso em sala de aula. Ninguém se torna um pescador numa sala de aula. E Deus nos chama para sermos pescadores de homens. Para ensinar outros. Não é isso? O que é um discípulo de Jesus? É alguém que segue a Jesus. E depois ele ensina outros a fazerem o mesmo. O discípulo é alguém que segue a Jesus e depois ele faz outros iguais a ele, que também seguem a Jesus. Como que um discípulo é formado, então? Através da imitação e da prática. Isso é muito sério e muito importante. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a gente não fique apenas nas informações. Nossa vida precisa mudar. Tem que haver uma diferença durante a semana. E para isso nós temos que criar uma rotina prática. Da hora que nós acordamos, o nosso coração tem que estar direcionado para Cristo. Do momento em que nós acordamos ao momento que nós vamos dormir, o nosso coração tem que estar moldado através de hábitos, rotinas e práticas, para que ele seja direcionado para Cristo. Então, tudo que você faz durante o dia tem que reorientar o seu coração para Cristo. Tudo. 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 Eu vou terminar com um exemplo aqui, só para a gente entender. Quando nós acordamos, nós podemos, do momento que a gente acorda, nós podemos guiar o nosso coração para Cristo, no simples fato de arrumar a cama. Olha só, porque quando você acorda, a cama está toda desarrumada ali, né? O lençol, a coberta. E o que lembra isso? Isso lembra o caos. Isso lembra o nosso mundo. O nosso mundo é assim. É um mundo que está em desordem, que está desarrumado por causa do pecado. E quando nós arrumamos a nossa cama, nós podemos trazer à memória que é isso que Deus fez na nossa vida. Ele pôs ordem no caos. E é isso que Ele está fazendo neste mundo. E um dia nós veremos novos céus e uma nova terra, totalmente organizada, arrumada. Então, do momento que nós acordamos, nós podemos levar a nossa mente, orientar o nosso coração a pensar na obra de Cristo, no simples fato de arrumar a cama. Agora pense como que você pode fazer isso em outras áreas da sua vida. Que Deus abençoe. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa aula. Pedimos que o Senhor continue trabalhando no nosso coração. Que não sejamos apenas ouvintes da tua palavra, mas praticantes, Pai. Praticantes. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu domingo. Bom almoço. E que você seja um praticante da palavra de Deus. Amém?